Miqueias capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, o Senhor, através de Miqueias, pronuncia um juízo contra a liderança de Israel, dividindo essa liderança em três classes: os chefes, e ele faz referência aos chefes políticos de Israel. Ele faz referência aos sacerdotes, que são os líderes da igreja, os líderes da religião, e aos profetas, que são os pregadores, os anunciadores. E então esse texto ele está dividido em três partes. Se você observar aí, você tem uma primeira parte do versículo 1 até o versículo 4, depois do 5 ao 8, e depois do 9 ao 12, e a ênfase vai sobrecair sobre cada um destes, mas a sentença é sempre no geral para todos. O importante para nós considerarmos nesse texto é que o alvo de Miqueias é que o povo de Israel volte a uma vida centrada em Deus, na palavra de Deus, uma espiritualidade sadia, um culto sadio, uma vida com aspectos que demonstrem intimidade com Deus, tanto quando eles estiverem reunidos para os seus cerimoniais, quanto quando eles estiverem envolvidos com outras áreas da vida, aquilo que a gente chama de vida secular, que na realidade é a própria vida. Então, Miqueias, lá no Antigo Testamento, ele está, da parte de Deus, trazendo uma mensagem que é muito atual, que é exatamente uma mensagem contra a dicotomia, contra essa vida dúbia que a gente tem, e você tem um perfil, que é o seu perfil de crente, e o seu perfil, que é o seu perfil secular. Está faltando bem pouco para daqui a pouco a gente começar a criar no Facebook, né? Então tem a página do Wesley pastor e tem a página do Wesley profissional secular. Está faltando muito pouco. Aliás, eu acredito que isso já deve existir por aí. Exatamente por quê? Porque é o desdobrar natural daquilo que a gente faz na vida. Então você tem linguagem para usar na igreja, linguagem para usar no trabalho, no futebol, em casa e outras. Você tem roupa de ir para a igreja e tem roupa de ir para outros lugares. Você tem um comportamento que você se traveste com ele para poder ir para a igreja, e depois você tem aquele comportamento que é normal seu em outros lugares. Isso está impregnado na nossa vida de um jeito que a gente nasceu nesse ambiente, e até o nosso vocabulário, ele é um vocabulário dificultoso. Para você tentar conversar, como eu quero fazer com vocês aqui hoje, como a gente tem feito nas quartas-feiras, sem ficar citando aquela frasezinha, na vida secular, como se fosse outra vida, é um exercício que a gente tem que fazer, porque isso flui natural, vida espiritual, vida secular, isso flui naturalmente na nossa língua. Por quê? Porque nós crescemos nesse ambiente de dicotomia, nesse ambiente onde se divide a vida cristã do restante da vida. E Miqueias, lá no Antigo Testamento, da parte de Deus, ele está trazendo uma mensagem para o povo de Israel, e o ponto-chave dessa mensagem é exatamente esse: vocês dividiram, subdividiram e traçaram linhas imaginárias dentro da vida de vocês, e aí vocês vestem aquela cara de santo para ir no templo, para exercer o seu trabalho como sacerdote, como profeta, mas quando você sai dali, você vai para a praça, aí você faz coisas absurdas. Então, diante do profeta você tem um comportamento, longe dele você tem outro. Diante do povo, o profeta tem um comportamento, longe do povo tem outro. Se alguém que está ali perto é alguém que dá comida, que dá dinheiro, o comportamento é um. Se ele está do lado de alguém que não dá nada, muito pelo contrário, pede, o comportamento é completamente outro. E é o que Miqueias vai falar aqui bastante. Contra esse tipo de comportamento, Deus tem uma sentença muito dura. O texto chega a ser difícil de ler, porque ele vai chocando a gente o tempo inteiro. Mas Deus vai promulgar um julgamento. Deus ameaça aquele povo de cumprir aquilo que no coração de Deus ele estava decidido a fazer, estava sentindo vontade de fazer, exatamente por causa disso. Miqueias, a impressão que dá, especialmente no capítulo 3, que quando ele
ele relata esse capítulo 3, parece que ele resumiu. A impressão que dá é que ele resumiu. Porque ele chega aqui no versículo 1 e ele diz assim: disse eu. E aí ele começa a falar. A ideia é que Deus rasgou o verbo com ele, e aí ele resumiu o seu próprio livro e disse para o povo. E deixou isso daqui num sermão curto, condensado e resumido, para que as pessoas entendessem. Então, possivelmente, o que o próprio Miqueias recebeu do Senhor é ainda mais duro, mais pesado, e isso demonstra o quanto Deus estava indignado com aquela postura do povo. Então, do capítulo 2, que nós terminamos com Deus fazendo promessa de restauração e salvação para o povo, o capítulo 3 nós começamos com Deus novamente disciplinando e exortando os líderes do povo. Então vamos ver aí essas três partes do texto, como elas aparecem aí. A primeira parte, Deus classifica, e Miqueias ele transmite isso, classifica aqueles líderes do povo como fossem líderes canibais. Aí você fala: vocês são canibais, vocês praticam canibalismo. Como? Como que nós praticamos canibalismo? Nós nunca fizemos isso. Fizeram sim, porque o comportamento de vocês é um comportamento canibal, é um comportamento de sanguessuga. Vocês destroem os outros, vocês comem os outros, vocês acabam com a vitalidade do meu povo, vocês destroem a vida do meu povo, vocês sugam tudo, ao ponto de que eu posso comparar muito bem vocês aos canibais. E quem são vocês aí? São os cabeças de Jacó. Quem são eles? Os líderes, os chefes de Israel. Está falando daqueles que governavam politicamente Israel. E o que esse povo fazia lá? Esse povo sugava. Esses líderes sugavam o povão. Nada a ver com o que acontece hoje, né? Hoje isso não acontece. Mas o mundo sempre foi a mesma coisa. Eclesiastes é muito bom para nos dizer isso. Salomão falou assim: não há nada de novo debaixo do sol. Não tem nada. Tudo que está acontecendo agora já foi e vai voltar a ser de novo. E o que estava acontecendo em Israel é alguma coisa do mesmo jeito que está acontecendo aqui no Brasil. A diferença é a sutileza. Que embora a gente já ache que os daqui não têm sutileza nenhuma, imagine aqueles lá de Israel. A coisa era muito pior. Lá não tinha nenhum órgão para fiscalizar nada. Era a decisão deles e ponto final. Então Miqueias diz assim: disse eu, ouvi agora vós cabeça de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Está dizendo, não eram vocês que deveriam julgar as causas do povo? Vocês não são juízes? Então não são vocês que tinham que ser imparciais? Não são vocês que deveriam tratar o povo com justiça e lutar para que a justiça fosse feita? É uma pergunta que ele faz. Mas daí, imediatamente, ele já vai descrever como eles são. Dizendo, vocês aborrecem o bem, vocês não facilitam a vida de quem faz o mal, muito pelo contrário, vocês dificultam a vida de quem faz o bem, dificultam. Vocês aborrecem o bem e vocês fazem o quê? Vocês amam o mal. Então o sujeito que é mau, ele é elogiado, ele prospera, ele vai bem, ele pode contar com todas as benécias lá em Israel. Mas o que faz o bem, esse é perseguido, esse é caçado, esse daí vai ser comido vivo, porque faz o bem. É mais ou menos o que eu acredito que aqueles poucos bem intencionados que entram na política no nosso país, é o que eu acredito que acontece com eles. Eles são comidos vivos. É como jogar ração para peixe. Quando eles caem dentro de uma Câmara Municipal, uma Câmara Estadual, quando eles caem no Congresso, acredito que eles são comidos vivos, né? Aqueles que entram lá bem intencionados. Versículo 3, ainda no versículo 2, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Ou seja, vocês tiram tudo, tira a roupa, tira a pele, tira a carne, só larga quando só resta o osso. Já ouviu aquele ditado, né? Chupa até quando fica o bagaço. Daí quando chega só o bagaço, você joga fora. E alguns comem até o bagaço. Então o que está acontecendo aqui? Ele está descrevendo esse estilo de vida canibal. Estilo de vida canibal.
É interessante que a gente fica sempre jogando a coisa lá para a escala mais alta, né? Então você pensa em cargos elevados da nossa política. Mas esse modelo de vida canibal, ele acontece em tudo enquanto é canto. Então, vamos pensar, vamos jogar lá para o outro extremo. Tem cafetão, homem que vive às custas da prostituição de mulheres. Você pode imaginar um quadro mais terrível, mais deprimente, mais triste do que uma mulher vender o corpo para comprar comida? Pois ela não tem que vender o corpo só para comprar comida, tem que vender o corpo para sustentar o cafetão que manda na rua, e com o que sobra ela compra comida. Isso é o estilo de vida canibal. Vamos subir um pouquinho, para não ficar lá nos dois extremos, nem no de cima nem no de baixo. Tem marido folgado que não trabalha, e vive às custas da mulher. Tem mulher que só gasta e suga toda a vitalidade do marido, e o homem não tem nem ânimo para viver, porque tudo que faz. Tem filho com essa postura. Tem filho que os pais não sabem controlar, e o filho vira uma sanguessuga dentro de casa e consome com tudo. E esse modelo de vida canibal, ele está por todos os lados. Então tem parente que é assim, tem gente que é assim, tem vizinho que é assim. Isso está em tudo enquanto é canto, está encalacrado em tudo enquanto é canto. E Miqueias está dizendo, olha, o Senhor está olhando tudo isso daí, Ele está indignado com esse modelo de vida, com esse estilo de vida que só vive de sugar, comer a pele, a carne, largar só o osso do lado. É gente que não abençoa nunca, só suga. E eu sei que vocês devem conhecer gente assim. E a gente deve tomar um cuidado para de repente a gente não se enquadrar assim. E aí o jeito fácil da gente descobrir se a gente não adotou sem querer, não intencionalmente, involuntariamente, um estilo de vida canibal, basta você começar a se perguntar, quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa por alguém? Quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa não visando ganhar, simplesmente visando fazer, ajudar? Se você parar para pensar um pouco nisso, você vai ver que a gente está perdendo o hábito de fazer coisas de graça. Está perdendo o hábito. Ainda que a gente não cobra, mas a gente vai pedir um favor em troca. Mas é um modelo de vida canibal. É canibalismo. Me morde que eu vou morder você também. Toma lá, dá cá. Se você lembrar da história do povo de Israel, como é que foi que eles chegaram a ter o que eles têm? A terra que mana leite e mel, eles trabalharam para ganhar a terra? Eles lutaram para conquistar a terra? Não. Eles receberam de graça de Deus. Você tem a escritura inteira dizendo, de graça recebeis, de graça dai. Melhor é dar do que receber. Você tem a Bíblia mostrando o caminho. Mas às vezes a gente opta por viver esse caminho. Então, quando Miqueias está da parte de Deus, exortando os chefes, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são o grande e mau exemplo do povo de Israel, porque esse povo aqui é um povo que sempre aprendeu de Deus, viver dependendo da graça e da misericórdia de Deus, e vocês estão instituindo um modelo de vida canibalista, um modelo que você não dá nada, você só suga, você só quer para você, só puxa, só retém, é ganância. É ao contrário do que Deus propôs para vocês. É ao contrário do estilo de vida de Deus. Ah não, mas no domingo eu vou lá na reunião solene, eu ofereço sacrifício para Deus. E aí é aquela história da vida dupla. Não, peraí, mas você não está vivendo diante de Deus só no domingo. Você está vivendo diante de Deus de segunda a segunda. Todos os dias eu ofereço o culto a Deus. Não, pastor, só vem na igreja no domingo e na quarta-feira. Não, todos os dias. Quando você acorda, ficou consciente, começou o seu culto ao Senhor. E aí você vai perceber que aquela oferta que a gente traz no domingo aqui, o dízimo, é muito pouco, perto do que a gente suga a semana inteira. De Deus, dos outros, das instituições, de tudo enquanto é canto.
É um estilo de vida canibal. Nós vivemos numa sociedade que adotou esse estilo de vida. É canibalismo. E governo que consegue se manter no governo é o governo que entende isso, então fica dando uma raçãozinha para o povo comer. Por quê? Porque é como tratar de peixe. É tudo na base de comer alguma coisa. Tem que estar tirando alguma coisa do outro, senão não está contente. Muito bem. Qual é a sentença que Deus dá contra esse estilo de vida canibalista? Versículo 4. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Ou seja, vai chegar uma hora que esse pessoal vai precisar de Deus. Vai precisar chegar uma hora que esse pessoal vai cair na real. Vai chegar uma hora que o desespero vai bater na porta deles. Vai chegar uma hora que eles vão descobrir que o modelo canibalista não tem futuro. Só que quando chegar esse dia, eles vão chamar por Deus e Deus não os ouvirá. Eles vão procurar a face do Senhor e Deus vai virar a face para eles. Por quê? Porque na época que eles podiam plantar o bem, eles fizeram obras más. A gente pode fazer um link lá com Gálatas que a gente estudou. Gálatas no capítulo 6, quando ele fala sobre semear. Então, quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça o bem, né? Porque aquilo que você semeia, isso também você vai colher. E a ideia aqui do texto de Miqueias, da parte de Deus, é exatamente essa. Vocês estão vivendo e dando continuidade a um modelo de vida canibalista. Ok, então hoje vocês estão comendo. Vai chegar a hora que vocês vão ser comidos. Essa é a ideia. Hoje vocês estão sugando, mas vai chegar a hora que vocês vão ser sugados também. Hoje vocês estão tirando tudo que vocês podem. Vai chegar a hora que alguém vai tirar tudo de vocês. Viu? Basta você dar uma olhadinha ao seu redor e você vai ver gente que viveu a vida inteira sugando. E hoje, na velhice ou talvez na incapacidade física, está vivendo uma miséria terrível e dependendo dos outros, porque perdeu tudo. Alguém sugou, a vida sugou, as circunstâncias tragaram tudo e não sobrou nada. Gente que viveu uma vida muito abastada, teve tudo e agora está sofrendo na velhice, na incapacidade e não tem nada e não tem de onde tirar. Esse é o retrato do resultado de uma vida de canibalismo. A vida da ganância, a vida do egoísmo, do olhar só para si mesmo, do pensar só em você. Então, não pensem que a maior penalidade que esses grandes chefes das estatais, como a Petrobras, que estão sendo investigados, não pensem que o maior castigo deles vai ser a prisão, porque possivelmente, pelo que a gente conhece, eles vão passar lá um tempinho lá e depois vai para casa e o tempo que eles ficarem lá, eles vão ter tanto conforto lá que, se brincar, a cela deles é mais confortável do que a maioria das nossas casas. Quem vai dar para eles a paga? A paga é essa, que já está promulgada por Deus faz tempo. E quem vive como um canibal vai morrer vítima de canibalismo. No sentido figurado, obviamente. Quem suga vai ser sugado. Quem semeia o mal vai colher. Aí você pode lembrar lá da espiga de milho. Para mim, o melhor exemplo é a espiga de milho. Contaram. Eu perguntei aqui, e aí o Cezinha é o professor Pardal, né? Então ele não aguentou, ele teve que pegar uma espiga de milho e ele contou. A média é cerca de 800 milhinho por espiga, uma boa espiga. Então, veja só, aí você faça a conta. Você joga um milho lá, nasce um pé de milho que dá 3 espigas. Cada uma tem 800. 3 vezes 8, 24. Para uma espiga, 2.400. Para um milhinho, 2.400 milhos. 2.400%, é assim que fala? É assim, né? 2.400% é o que você colhe quando você planta.
Agora você multiplica, se você fez o que é bom, você multiplica por 2.400 vezes. Agora se você fez o que é mal, você já pensou? Você multiplica por 2.400 vezes. Se você pensar no exemplo do milho, é bom para deixar a gente esperto, né? É bom para deixar a gente esperto. Então, o que Deus está prometendo através desse texto de Miqueias é isso. Olha, vocês não viveram com essa filosofia, com esse estilo de vida canibalista. Vocês que deveriam ser o exemplo da justiça e do juízo, vocês não sugaram os outros? Se preparem, porque vai chegar uma hora que vocês vão me chamar, vocês vão me procurar, eu não vou atender vocês, porque as obras de vocês são más. Ou seja, vocês vão responder, vão receber aquilo que é justo pela maldade que vocês fizeram. Agora veja lá a segunda parte. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Viu, de novo, isso não tem nada a ver com os nossos dias, né? Não tem profeta por aí fazendo isso não, né? Eu acho que não, né? Gente, como isso aqui é atual? Porque se você pegar 90, eu não vou jogar no 99 porque eu vou considerar que a gente já é pelo menos 10%, né? Mas se você pegar 90% das igrejas, o que você tem lá? Você tem esse tipo de coisa. Então, se o profeta está com a barriga cheia e estão dando o que comer, mensagem de amor e paz. Se está com a barriga vazia e não estão dando o que comer, vara. E aí hoje eu fui a São Paulo buscar os presentes diários. E aí na hora que eu estava lá, então tem um monte de denominação que pega isso, né? Aí tinha um pastor lá que estava pegando, e ele estava indignado. Indignado por quê? Porque foi um conferencista internacional. Lá se vocês, eu não sei se alguém aqui já visitou uma rua que tem lá em São Paulo, atrás da Catedral da Sé, é uma ruinha chamada Conde Sarzedas. Essa Conde Sarzedas é chamada Rua dos Crentes, porque tem um monte de loja, de galeria, só de evangélico. Mas de evangélico mesmo lá eu acho que não tem quase nada. Porque o que você enxerga naquela rua é o absurdo do absurdo. Então ali você tem o seguinte, você tem a loja, que o sujeito está vendendo o produto original do lado de dentro, e você tem o irmão de terno e gravata orando, cantando, aquela feira, vendendo o mesmo produto pirata ali do lado de fora. E você passa, o sujeito segura você pela mão: ô meu servo, tem uma mensagem de Deus para você. É desse jeito. E assim, ó, o Rogério conhece lá, Rogério? Não foi? Mas olha, é odioso. Às vezes precisa ir lá porque é o lugar que você consegue livro com mais desconto. Aí hoje eu descobri que um dos motivos que você consegue desconto é porque tem carga roubada lá também. Gente do céu. Triste, né? Mas ouve lá a história lá. E aí você desce a rua, tem um monte de banner assim, fica uns caras engravatados perto dos banners, com CDs tocando umas pregações lá, e aí fica o banner do cara: conferencista internacional, contrate aqui. Eu não acreditava que alguém contratasse esse negócio lá, né? Aí hoje eu estava lá pegando os presentes diários, daí o pastor estava lá, e ele começou a falar: não, porque olha, tá difícil, tá muito difícil. E aí o atendente falou: mas o que foi, pastor? Ah, rapaz, estou chateado, estou brigando com um conferencista. Aí a conversa me interessou, eu já fiquei. Eu falei: mas aí eu entrei, o que aconteceu? Eu falei: não, nós convidamos um conferencista que eu conheci lá na Conde Sarzedas. Quando ele falou assim, eu falei: ah, mas pediu, né? Pediu. E aí, o que aconteceu? Ah, ele foi na igreja, o rapaz é bom, assim, animado, pregou, a mocidade gostou, o pessoal da igreja gostou, foi bacana, assim. No domingo, a gente tinha combinado, inclusive, que era para ele, que eu ia tirar uma oferta lá, e a gente ia dar uma oferta para ele e tal. E aí, como é que foi? Ele falou: e aí ele tomou a frente lá e começou a pedir a oferta, e começou a falar dos lugares onde ele ia, e da necessidade, assim, e o povo se animou, e assim, deu uma oferta. Aí eu tirei um pouco da oferta lá e dei para ele. Eu dei para ele, na minha frente ele contou, falou: mas isso aqui, depois do esforço inteiro que eu tive para fazer aquele povo ir lá na frente da oferta, você vai me dar só isso aqui? Eu falei: e o senhor? Ele falou assim: na hora eu nem respondi, né? Eu falei: o tesoureiro já tinha pego o dinheiro lá e deu uma desconversada. Só que ele fez o quê? Eu conheço um monte de gente lá na Conde Sarzedas, eu compro coisa lá.
Ele me difamou na Concertês inteiro, falou que eu roubei ele, que eu fiquei com dinheiro para mim, e eu estou vindo de lá agora, estou indignado. Eu falei, olha só, né? Mas procurando, eu falei para ele, senhor, me desculpe, mas eu já vi aqueles conferencistas lá, mas sabe quando aquele pisa na minha igreja? Eu não deixo nem passar na porta, porque aquilo ali é tranqueira, nem de visitante eu quero lá. A gente está num mundo que a coisa está tão depravada, que você tem gente que se presta a esse papel. O cara, ele cria um personagem, faz um folder, ele não consegue falar nem o português direito, ele põe uma conferencista internacional, só se for pregar no Paraguai, né? E está cheio disso por aí. E aí é o seguinte, dá dinheiro, o cara fala bem de você. Não dá, aí ele sai falando o diabo de você. Isso está por aí. Graças a Deus a igreja presbiteriana ela tem um sistema de governo que resguarda a igreja desse tipo de peripécia. Mas eu já, como eu vim de outra denominação, quando era criança, eu vi muita história desse tipo acontecer. De o sujeito, a mulher do pregador estendeu um lençol lá na frente, o povo dá, depois a mulher vem, junta o lençol e vai lá. E a igreja não vê nada. E gente que literalmente coça o ouvido de quem dá dinheiro. E quem não dá dinheiro, tapa na orelha. Isso é tão antigo quanto a ideia de igreja, quanto a ideia de culto. A prova disso é esse texto aqui. Lá em Israel tinha profeta que se prestava a esse papel. Então, o profeta falava nas praças, o profeta falava na casa de uma família, o profeta falava em vários lugares. Então, quando ele estava num lugar que ele era, entre aspas, abençoado, a mensagem era boa. Quando ele estava num lugar que ele não era tratado do jeito que ele queria, que não metiam, como diz Miqueias, não metiam nada na boca dele, a mensagem era o quê? Guerra santa. Guerra santa. É terrível isso. Veja a conclusão. O que Deus acha disso? Portanto, se vos fará noite sem visão. Deus, eu vou tirar a luz de vocês. Eu vou entregar vocês às trevas. Veja só o que ele fala. Tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Veja, a fala é a seguinte: esses profetas mequetrefe, esses profetas do Paraguai, esses profetas mentirosos, o que Deus vai fazer com eles? Deus vai fazer com que as trevas caiam sobre eles, que eles não consigam adivinhar nem um palmo na frente do nariz deles. Os adivinhadores, os videntes, eles não vão enxergar nada, acabou, eles não veem mais nada. Deus os colocará em total trevas. Fala nisso, hoje era para acontecer um acidente de avião, né? E aí, caiu alguma coisa? Estão sabendo? É horário de verão? Viu? Deus, olha o que Miqueias fala assim, olha, Deus vai entregar esses videntes, esses profetas que ficam aí fazendo profecia mentira, Deus vai entregar todos eles às trevas. Eu não consigo imaginar outra coisa sobre o que é entregar às trevas, senão o quê? Morte. Morte. E aí Miqueias faz algo interessante, ousadia e coragem de quem está cheio do Espírito Santo, porque não é uma coisa comum. É comum você falar que o Estevão, cheio do Espírito Santo, Lucas falando de Estevão, cheio do Espírito Santo, fez isso, fez aquilo outro, Pedro, Paulo. Mas Miqueias fala dele mesmo. Eu, porém, eu estou cheio do Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus manda eu falar para vocês? O Espírito de Deus manda eu anunciar o juízo por causa do pecado de vocês.
Eu não estou pregando, eu não estou sendo duro porque vocês não me deram nada de comer. Eu estou sendo duro porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e a mensagem que eu tenho que dar é dura. Então, Miqueias não só pronuncia a sentença contra os falsos profetas, quanto ele declara a respeito da autenticidade do profetismo que ele estava realizando. O profetismo dele não era consequência de bem ou mal que fizessem para ele. O profetismo dele era consequência única e exclusiva da mão de Deus agindo sobre a vida dele. Quando a gente pensa sobre essa palavra profetismo, nós temos um péssimo hábito de associar isso à vidência. Na realidade, a gente acaba até interpretando o termo profeta como aquele que adivinha o futuro, alguma coisa desse tipo. O termo profeta, ele não está relacionado à adivinhação de coisas do futuro. O termo profeta está associado à denúncia. A ideia era aquele que denuncia o que está encoberto, o que está escondido. É isso que o profeta fazia. Então é exatamente isso que Miqueias está dizendo aqui. Está dizendo assim, olha, eu não vou ficar aqui anunciando o futuro de vocês, não. Eu não vou ficar aqui fazendo previsão do que pode e o que não pode acontecer. Eu apenas estou declarando que está encoberto o pecado de vocês e pronunciando o juízo da parte de Deus contra esse pecado. Então não é evidência, não é adivinhação, é tão somente uma conclusão bíblica a respeito do modelo de vida que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo uma vida assim? Deus me manda dizer para vocês que a consequência dessa vida que vocês estão vivendo é juízo, é disciplina. Como é importante a gente olhar para a Bíblia com essa visão e ouvir as mensagens, não só aquelas que a gente lê, mas aquelas que a gente ouve na pregação, com esse entendimento. Não é adivinhação do futuro, é interpretação da Bíblia e declaração àqueles que estão ouvindo a respeito de quais são as consequências do que eu faço. O que Deus diz que vai acontecer se eu fizer isso? E o que Deus diz que vai acontecer se eu fizer aquilo? Mas já está escrito. Eu não estou criando nada novo, eu não estou trazendo uma revelação nova. Eu estou simplesmente pegando o que está aqui e o Espírito Santo está jogando luz sobre isso e a gente está mostrando isso para que todos vejam. Isso é profetismo bíblico. E então Miqueias está dizendo, olha, eu porém estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Outro item importante, o que torna um profeta relevante no seu tempo? Estar cheio do Espírito do Senhor. Não é traquinagem na hora de apresentar a mensagem, não é tecnologia, não é criatividade. A criatividade é boa, a tecnologia é boa, mas tudo isso sem o Espírito Santo de Deus não vai ter efeito nenhum. O que tem efeito é a presença do Espírito Santo, porque quem é que ilumina? É o Espírito. Quem é que convence? É o Espírito. Quem é que quebranta? É o Espírito. Então o que o profeta mais precisa não é saber todos os eventos que vão acontecer daqui até o ano 2050. O que ele precisa é dobrar o joelho e buscar ser cheio do Espírito do Senhor. E os videntes, os adivinhos, os profetas aí do século 21, o que Deus tem guardado para eles é trevas e mais trevas, trevas profundas. A gente está vivendo uma época triste, que até crente presbiteriano está se entregando a essas maluquices de ir atrás desses curandeiros, oradores, profetas de meia tigela. E aí você ouve coisas das mais esdrúxulas que vocês puderem imaginar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa presbiteriana que foi pedir oração para uma terceira pessoa aí, que é a irmã que ora e Deus revela as coisas. Aí a irmã disse, olha, tome cuidado, não ande mais em carro preto, porque eu estou vendo que você vai morrer num carro preto. Esse é o tipo de crente presbiteriano do século 21. Vou perguntar para o Hugo e para o Dario aqui, que eu acho que são os mais. Eu sou Francisco também aqui. Presbiteriano de 50 anos atrás entrava numa conversa dessa? Mas os de hoje estão entrando.
afim. Mas aí eu pergunto, escola dominical, está interessado? Culto de quarta-feira para estudar a Bíblia, está interessado? Instituto Bíblico, está interessado? E olha, gente, as pessoas, elas gostam disso. Vou dar um exemplo para vocês. Não é porque é um ou outro, não. O ser humano, ele gosta disso. Ele gosta de adivinhação. Por que vocês acham que essas ciganas ficam aí na rua aí, lendo a mão do povo, e tem gente que dá a mão para elas lerem? Porque o ser humano, ele gosta de ser iludido, ele gosta de ser enganado. Ele gosta que alguém passe a perna nele. E iludir, enganar é um negócio que é próspero. Vou explicar para vocês o que é próspero. Porque é o seguinte, o tal do vidente, ele tem sempre 50% de chance de acertar. Ele está sempre lidando com uma margem que é uma margem altíssima. 50% é uma margem muito alta. Então é o seguinte, eu chego para Elieber e digo assim, Elieber, olha, tome cuidado. Porque você vai morrer num carro branco, sujo ainda, bem sujo. Para quem não sabe, eu estou falando de sujo porque ele tem um carro que ele comprou há não sei quanto tempo aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, uns 3 meses, nunca lavou o carro está pior do que um carro de 10 anos. Você vai morrer num carro branco. Detalhe, o que ele faz? Morre de medo e faz o quê? Vende o carro branco. Quem ficou famoso? Eu. Porque ele vai falar para todo mundo assim, olha, Deus me livrou da morte, porque Deus usou o fulano para me avisar, eu vendi o carro branco, estou vivo até hoje. Se eu não tivesse vendido, quer dizer, beleza, vou dar um outro para você, um outro bom. Você está com uma doença, eu falo assim, olha, eu estou vendo aqui que Deus está te curando agora, pode ir que você não vai ter problema. O que acontece? Se você melhorar nos próximos dias, mesmo que seja com remédio, quem ficou o dono o mérito é de quem? De quem falou. Se você não for curado, sabe o que você vai fazer? Fica quietinho. Porque o demérito também não vai ser meu. O demérito vai ser seu. Porque se eu contar para os outros, vão falar que eu não tenho fé. Você percebe que não tem chance de dar errado isso? Então o cara que vive de profetada, ele sai sempre no lucro, não tem jeito. Se dá certo, o mérito é dele. Se não dá, o demérito é do cara que não teve fé. Isso é um negócio da China. Aí você chegar numa igreja com, vamos pegar só hoje, tem pouquinho aqui, pouquinho, gente. Vai chegar e falar assim, olha, Deus está me mostrando que tem alguém aqui com dor nas costas. Não levanta a mão não, gente, senão eu vou começar a me animar com esse negócio. Olha lá. Viu? Então assim, a sentença de Deus é tão dura para essas pessoas. É tão dura. Deus disse, eu vou fazer o sol se pôr para eles. E eu vou enegrecer a vida deles. Eles vão ficar em trevas. E eu vou colocar trevas e trevas e mais trevas sobre eles. Eu consigo imaginar uma série de coisas do que essas trevas significam, mas para mim a principal delas é morte. Assim, quem brinca com o futuro dos outros, o que eu tenho preparado para eles é trevas. Cara, quando Deus fala trevas é para a gente tremer, porque isso não é boa coisa, de jeito nenhum. Profeta cheio do Espírito de Deus faz o quê? Declara ao povo de Deus as transgressões e o pecado. É isso que o profeta faz. A palavra profeta é essa. Usa a palavra, lembra? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu jogo essa lâmpada em cima da sua vida, o que vai acontecer? O pecado vai aparecer. A transgressão vai aparecer. Quanto mais debaixo dessa luz eu estiver, mais eu vou perceber quanto erro eu tenho. Esse é o sistema de profetismo bíblico. É isso aí. Terceira parte e última parte. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito,
e edificais a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Veja só, a ideia aqui agora, ele está juntando todo mundo. Está juntando sacerdote, ele está juntando os líderes políticos. Ele está dizendo assim: olha, vocês vocês se ajuntaram, vocês formaram uma quadrilha aí. E essa quadrilha, o que vocês fazem dentro dessa quadrilha? Vocês abominam a justiça. O juízo que vocês deveriam promulgar, vocês não promulgam. Vocês fazem aquilo que é injusto. Vocês fazem aquilo que é perverso. Vocês pervertem o próprio direito, a própria lei, a própria Constituição Civil que vocês receberam de Deus. Vocês corrompem isso. E vocês corrompem isso, e vocês fazem o quê? E vocês levantam construções sacras com o sangue do povo. Vocês constroem templos lá em Sião com o sangue de gente, com o suor e o sangue de gente. E de novo, isso daqui está associado, você pode pegar vários períodos. A Jo fez um trabalho esses dias sobre isso, e agora nós vamos concluir também, falando sobre o auge da reforma. Nós vamos ler bastante e ver muito sobre catedrais que foram levantadas, que existem até hoje, que foram construídas com o quê? Com dinheiro de indulgência, com suor, lágrima e sangue de gente inocente. O que continua acontecendo no mundo até hoje, porque aqui na capital, em São Paulo, tem uma catedral levantada lá, e o dinheiro que foi usado para levantar aquela catedral lá, é dinheiro de suor e lágrima de gente que não tem nem um colchão para dormir direito, mas que entrega dinheirinho por dinheirinho lá, nos cofres lá daquela denominação. Para quê? Para satisfazer as perversões de líderes religiosos, de entre aspas, sacerdotes. Miqueias está dizendo: olha, vocês edificam a cidade de Deus com o sangue de Jerusalém, com o sangue das pessoas. Perversidade pura que vocês fazem. Os seus cabelos dão as sentenças, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Ou seja, quem decide o que é certo ou errado lá em Israel? Depende de quanto você paga. Depende do quanto você paga. Aí a gente olha isso aqui e acha isso é abominável. É abominável. Eu vou mostrar para vocês como o abominável está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Eu espero que vocês nunca tenham feito isso. Se você fez, não se identifica, mas apenas guarda isso e pensa que a gente precisa rever os nossos conceitos. Vou viajar para o Paraná, vou pegar a estrada. É bom deixar umas 2 notas de 50 no bolso, porque vai que um guarda me pare. Vai que eu caia numa blitz. Aí vou ler o texto de novo aqui. Olha aqui, ó. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Então, às vezes a gente acha que era só os líderes lá de Israel que davam sentenças na base de suborno. Mas os guardas nas rodovias fazem isso o tempo inteiro. E fazem para crente também. Crente que segue viagem com umas 2 de 50 no bolso para aliviar os pontos na carteira. Então, a tendência nossa quando a gente pega um texto desse daqui é deixar tudo lá. Mas isso aqui é para agora, é para hoje, é aqui. Porque nós vivemos, especialmente nós brasileiros, numa época de corrupção estabelecida da unha do dedão ao último fio de cabelo. Da criancinha que está indo para a escola ao mais velho. Essa corrupção que está sendo investigada na Petrobras, ela está presente em todas as camadas da sociedade, todas elas, todas, da mais simples até a mais elevada, está em todas. Troca de favores. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Conheço também um homem muito bondoso. Dizem as más línguas que um certo sacerdote chegava para esse homem bondoso e falava assim: meu filho queria tanto um ferrorama, pena que eu não posso dar.
Aí esse homem bondoso ia lá, comprava ferrorama e levava lá na casa. Aí esse homem bondoso chegava, ai, meu carro está com pneu careca, perigoso andar assim, mas fazer o que? Aí o homem bondoso ia lá, comprava os pneus do carro e colocava lá. E tem gente que conta essas e outras mais, e eu acredito que vocês nunca ouviram nada parecido e nunca viram. Isso aqui, ó. Sacerdote que fala por causa de interesse. Como é triste isso. Eu sei que falando disso daqui, eu estou falando sobre o meu patrimônio, né? Sobre o meu colegiado. Nós todos somos enclausurados aqui dentro dessa sentença. A sentença é: cuidado com o sacerdote que ensina por interesse. Fala aquilo que as pessoas querem ouvir, visando o quê? Visando lucro. Isso é muito triste. E infelizmente essa é uma das críticas que a gente ouve, especialmente a palavra pastor. Quando você chega numa instituição qualquer e você fala que você é pastor, as pessoas olham para você como interesseiro, pilantra. Olha, a gente sente o olhar das pessoas atravessando você assim. E não é à toa. Não é à toa. Isso não vem de hoje, isso vem sendo construído. E lá com os sacerdotes era a mesma coisa. E é muito duro lidar com essa alcunha que tentam colocar. Mas é isso. Agora, aqueles lá, e os daqui também fazem a mesma coisa, quando eram questionados, eles ainda se encostavam. Olha o texto, olha o que Miqueias fala. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Ou seja, nós somos os representantes de Deus. Esses dias um colega pastor escreveu no blog dele lá, e o texto é magnífico. Eu acho que eu vou até pôr no boletim qualquer dia. O texto é assim, o título do texto é: não toque no ungido do Senhor. E aí ele começa a falar sobre isso. Ele fala assim: olha, essa frase se tornou um clichê para você ter imunidade. Aí o cara diz que é pastor, ele pode fazer o que ele quiser e ninguém pode fazer nada com ele. Imagina, você vai tocar no ungido do Senhor, você se prepara. E essa frase ela vem associada com a seguinte ideia: se você fizer alguma coisa contra mim, eu sou pastor, se fizer alguma coisa contra mim, você está lascado. Você vai penar para o resto da vida. É pior do que aquela frase de praga de mãe pega, né? Praga de pastor é 1000 vezes pior. Nossa, imagina, isso está perdido. Então é a ideia desse não toque no ungido do Senhor. Infelizmente a gente tem muito pastor por aí usando esse clichê para fazer o que quiser. E põe medo no povo, dizendo assim: ó, não toca no ungido do Senhor, sou o anjo do Senhor, sou o anjo da igreja. Se você tocar em mim, você vai se ver com Deus. Mas espera aí, é o que esses sacerdotes faziam, eles se encostavam e Deus está do nosso lado. Quem foi que disse isso? Deus não está do lado do erro. Deus não apoia o erro, de jeito nenhum. E a igreja, ela sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Quem cuida, quem é que caminha no meio da igreja? Quem caminha entre as igrejas? Lembra lá de Apocalipse, das 7 igrejas? Quem caminha no meio das igrejas é o Senhor Jesus. Os sacerdotes estão nas mãos de Deus. E estar nas mãos de Deus significa duas coisas: ou você está aqui, ou você está aqui. Depende de como você está vivendo, como você está agindo. E olha, dói. Dói. Essa coisa de estar nas mãos de Deus, não pense que é assim não. Porque a gente sente esmiuçar. Quando dá um deslize, a gente sente esmiuçar. E a cobrança tem que ser maior mesmo, porque você é exemplo. E é lamentável quando a gente consegue se esquivar. E eu falo a gente porque eu estou falando em nome de pastores que eu considero que sejam sérios. Quando a gente consegue se esquivar de ser exortado, isso não é bom, isso é terrível. Tem
um grupo de pastores. Esses dias eu estava com eles lá em Piracicaba, e um pastor chamado Jay Bauman, ele estava falando sobre isso. Ele estava falando assim: olha, cuidado quando você começa a se tornar um mestre em se esquivar de exortação. Você começa a dar um jeito de fugir de ser exortado. Ele falou: você não está crescendo, muito pelo contrário. Você está fazendo o quê? Você está diminuindo. Você está, ao invés de se aperfeiçoar, você está se tornando mais imperfeito. Você não está deixando que alguém limpe a sua sujeira. O que o pastor faz com as ovelhas? Não fica o tempo inteiro tentando limpar a sujeira? Por que o pastor não pode deixar alguém limpar a dele também? E aí o Jay Baum falou muito sobre isso, foi muito bom. E aqui, a ideia de Miqueias para estes homens é essa: que eles se encostavam em Deus para simplesmente se sentirem livres e fazerem com que o povo tolerasse todo tipo de desmame, todo tipo de absurdo que eles desejassem e tentassem fazer. Aí ninguém podia dizer nada, porque eles estavam com Deus, o Senhor está conosco. Então, qual que é a sentença de Deus sobre eles? Finalizando: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ele está dizendo assim, ó, exatamente por vocês não fazerem o que é justo, perverterem o direito, construírem esses prédios sacros como o templo, com o sangue do povo, é que o Senhor vai derrubar tudo e não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Deus vai lavrar essa terra. A ideia de que Deus vai revirar essa terra inteira aqui. Jerusalém será inteira revirada. E a gente está estudando lá Daniel. Daniel já é consequência dessa profecia. Embora os livros, eles não estão na ordem cronológica, mas o que acontece lá em Daniel é a consequência dessa profecia aqui. E de fato é o que acontece. Jerusalém é revirada, é queimada, é destruída, é roubada, é assolapada. Os moradores são sequestrados, são levados para outro país. Por quê? Porque os líderes, não só o povo, mas principalmente os líderes, perverteram o direito, davam sentenças por interesse, pregavam por interesse, falavam o que as pessoas queriam ouvir, simplesmente para poder retirar delas alguma coisa. Não se deixavam corrigir por ninguém, muito pelo contrário. Prestigiavam o mal e ainda diziam: Deus está conosco. O resultado disso é muito duro. Eu queria encerrar isso dizendo o seguinte: a última parte ela puxa a responsabilidade, e Miqueias faz isso propositalmente. A igreja, ela deve ouvir com atenção aquilo que está sendo ensinado para ela, seja por professor, por presbítero, por diácono, por pastor, e deve dar ouvidos àquilo que o Espírito tem falado com a igreja. Mas a igreja também deve saber o seguinte: que o bem-estar da igreja depende também da lisura e do bem-estar de quem lidera a igreja, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. E se alguma coisa não está de acordo, a igreja deve orar, e a igreja deve inquirir, ir lá, conversar, quer saber por quê, como. Não é chutar e colocar a gente para fora, não é isso. Aliás, a ideia de exortação e disciplina nunca foi essa. A ideia de exortação e disciplina é exatamente o contrário: é você pegar e trazer bem para perto para você poder tirar a sujeirinha, limpar onde está errado. Tá? E isso vale tanto para o lado do pastor, do presbítero, de quem lidera, do sacerdote, do levita que lidera e cuida do povo, quanto vale também para o lado do povo. Por quê? Se a liderança vai mal, a consequência veio sobre quem? Sobre a liderança e sobre toda Jerusalém. Não foram só os sacerdotes e os profetas e os príncipes. O povo todo pagou. Então, a igreja ela deve orar por quem lidera, por quem ensina, deve zelar. Na dúvida, vá tirar a dúvida. Está acontecendo, eu vi certa coisa, eu não entendi direito. O senhor está correto? É isso mesmo? Será que o que o senhor está fazendo está certo? Porque pastor, gente, não é super-homem, não. E pastor também não é o juiz de direito da cidade. E nem o juiz de direito faz tudo certo. Então a gente precisa estar atento, porque quando Deus disciplina, a disciplina vem sobre todos. Não é sobre um só, em se tratando de liderança. É sobre todos.
Então por isso eu preciso orar por quem me lidera, e eu preciso ajudar quem me lidera a melhorar também, porque se nós todos não melhorarmos, a coisa não vai. E se tiver problema na minha vida, isso vai refletir na vida da igreja, é inevitável. Se tiver problema na vida de um presbítero, de um professor de escola dominical, de um diácono, do pastor, do evangelista, do missionário, seja o que for, vai refletir na vida da igreja. É liderança? Reflete, não tem jeito. É inevitável. Então, que a gente considere isso. Não é de hoje, o mundo sempre teve esses problemas. E o povo de Deus também várias vezes sofreu, exatamente, por terem chefes políticos maus, por terem profetas maus, por terem líderes religiosos, sacerdotes maus. E Deus disciplinou por causa disso. Então é sempre dever da igreja estar também zelando e cuidando da saúde de quem a lidera. Por quê? Porque a sentença que vem sobre eles, vem também sobre a igreja. A sentença que vem sobre nós, vem também sobre a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, ajude-nos a ouvir com humildade a Tua palavra, Senhor, porque ela contunde-nos, Deus, ela atinge-nos em cheio, no peito e no coração, porque é a palavra do Senhor, e a Tua palavra, Deus, usada pelo Teu Espírito, ela é como uma espada, ó Deus, que penetra o mais profundo do nosso ser, ao ponto de dividir o que é indivisível. E, ó Deus, essa palavra que entra no nosso coração nesta noite, ela, ó Deus, nos chama a atenção ao cuidado que devemos ter, a nossa própria vida, mas também com a vida da igreja, mas também, ó Deus, com a vida de quem lidera a igreja. Ajude-nos, ó Deus, a sermos um povo zeloso, que cuida uns dos outros. Não um povo, ó Deus, que faz fofoca, a fim de destruir uns aos outros, para se morder uns aos outros. Muito pelo contrário, um povo que cuida e que zela uns dos outros. Que nós que lideramos, ó Deus, sejamos verdadeiros pastores mesmo, que cuidam das ovelhas, que trazem as ovelhas para perto e tiram aquilo que precisa ser tirado, limpa e põe, ó Deus, curativo. Mas que a igreja também, ó Deus, seja, Pai, para com os seus líderes, sejam eles de quais ordem for, seja também cuidadosa, ó Deus, para que eles também progridam, para que eles melhorem. E que assim, ó Deus, o Senhor nos livre, ó Pai, de grande queda, como aconteceu em Israel. E que o Senhor nos ajude a ter uma espiritualidade saudável, porque uma espiritualidade saudável e equilibrada depende, ó Deus, de uma vida saudável e equilibrada, não só de quem é liderado, mas também de quem lidera. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, ó Deus, esteja presente na nossa vida, presente na nossa família, presente na nossa igreja, presente de tal maneira, ó Deus, que fazendo o que nós estivermos fazendo, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, a gente sinta a companhia e a presença do Senhor, e que a Tua companhia e a Tua presença nos estimule, ó Deus, nos mova, nos dê força, para que a gente faça o que é certo sempre. Pedimos isso ao Senhor, ó Deus, e cremos, ó Pai, que o Senhor nos responde, porque o Senhor tem nos tratado com graça e misericórdia. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, e colocamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.